Bem-vindos a mais um episódio do SBC Podcast. A sequência de gravações desse podcast que a gente está realizando no Congresso Brasileiro de Coluna, na 19ª edição do Congresso Brasileiro de Coluna, na cidade de Recife. A gente tem aqui a honra de entrevistar uma das almas da sociedade, uma das pessoas que construiu, talvez, das fundamentações importantes da nossa sociedade, que é a nossa segurança estatutária. Dr. Roberto Nadier é uma figura lendária, uma figura que todo mundo conhece, dispensa qualquer tipo de apresentação, da cidade de Salvador, e está aqui para contar para a gente um pouquinho da história da fundação da sociedade e da construção do que hoje talvez seja um dos nossos grandes ativos da sociedade, que é o nosso estatuto. Obrigado, professor Nadier, pela presença, obrigado pela disponibilidade, não só de estar aqui conversando conosco, mas também de durante todo esse tempo da sua vida ter se dedicado à construção de uma sociedade brasileira de coluna mais forte. Eu agradeço, Rodrigo, essa oportunidade que você está me dando e gostaria de relatar sucintamente a evolução de tudo isso. Isso há décadas atrás, e eu não posso deixar de esquecer também aqueles que foram junto comigo. Um deles é o Calé, de Minas Gerais. Certo? Calé iniciou alguma coisa e depois se afastou e eu dei continuidade a esse progresso. Por quê? Porque achávamos que, como qualquer entidade sadia, tem que ter um norte para ser seguido. Porque senão não há uma definição de rotinas que você tenha que ter a obrigação de cumprir o que ali está escrito. Então, levamos a sério com experiências anteriores, onde eu fui comodoro e presidente de um conselho 10 vezes no Yacht Club, e nós conseguimos transportar uma grande parte dessa experiência para a sociedade. Lógico, é evidente que tivemos outros contribuintes na comissão estatutária, como Valdemar, como Fogaça, que ainda é disso, com o Marcon, enfim. E nós continuamos, e cada vez mais recebendo dos associados algumas sugestões, algumas aceitas, outras não, mas sempre a sugestão ela é bem-vinda e analisada pela comissão estatutária, e sendo benéfica para todos, ela é levada a uma Assembleia Geral, aonde é homologada ou não, dependendo da Assembleia. E isso fizemos, e cada vez mais enxugando o Estatuto para que todos os associados tenham condições de ler os seus direitos e os seus deveres, também para com a entidade. Quantos anos nessa jornada, doutor Nadier? Quando o Estatuto foi idealizado, vamos dizer assim, costurado? A fundação, 1994, nós passamos a ser uma sociedade de coluna. E daí começamos nossa batalha, para que hoje todos nós tenhamos a condição de dizer: a sociedade tem um norte, a sociedade tem um estatuto e ela deve ser seguida dentro desses patamares. Bom, conta de cabeça aqui, 94, 2024, a gente está falando de 30 anos de construção desse estatuto, e o senhor vem numa jornada aguerrida de manter de pé essa tradição e manter de pé a legalidade desse estatuto que hoje, de certa forma, fundamenta a nossa associação. Então, me fala um pouquinho como é que foi esses 30 anos de dedicação, como é que tem sido para o senhor trabalhar para a sociedade, em prol da sociedade, do associado durante todo esse tempo. Não só ele, é uma equipe. É uma equipe. Perfeito? Acabamos de sentar ali agora, eu e Edson, para revermos o que estamos propondo para a Assembleia que será feita em Ribeirão Preto, Sogeri. Inclusive, você presenciou uma das sugestões do nosso presidente do Congresso, onde deverá ser inserido, apreciado pela comissão e proposto de ser inserido no Estatuto. Então, todos os anos, e como a comissão estatutária é uma comissão aberta, nós recebemos várias e muitas sugestões. Analisamos, vemos se é pertinente, se não é pertinente, e aí vem se construindo
discutindo tudo isso e melhorando para que todos tenham a oportunidade de saber e ter consciência do que deve ser feito pela sociedade e os seus direitos. E aliado a isso, também temos o regimento interno da sociedade, que esse vem complementar muitas coisas que não está explícita no Estatuto. O Estatuto é o norte, mas também temos, e acabei de conversar com o Ed Pudes agora, exatamente, nós revisamos também o nosso normativo. Por quê? Porque, por exemplo, a sociedade tem que legislar as regionais, comitês, enfim. E isso tudo passa não só por estatuto, mas também está inserido. Coisas que não podiam nem ter sido previstas, né? Porque não existiam à época da formação do estatuto, né? Então a importância desse estatuto ser dinâmico, né, de ter uma comissão ativa e presente e atenciosa às demandas da evolução mesmo, para que a gente esteja sempre atualizado, né? Perfeito. Então o estatuto deve ser o mais sucinto possível para que todos tenham condições de saber o seu conteúdo. E, além do mais, para se mexer no estatuto, sempre é necessário a Assembleia, seja geral ou seja extraordinária, para modificação de algum item do estatuto, de algum artigo ou de algum capítulo. Então, isso se faz necessário. Já, de outra forma, a diretoria ela é competente para mexer, certo? De forma muito ordeira e não precisa de Assembleia para que seja feita modificações propostas pelo Conselho Diretor. Excelente. Eu só tenho, primeiro, em nome da sociedade brasileira, segundo, pessoalmente, agradecer a gentileza de conceder essa entrevista, a dedicação a essa sociedade. Eu vou repetir isso, a fundamentação, a legalidade da nossa sociedade, ela passa pela mão do seu comitê, e para a gente é uma honra poder contar com a sua dedicação nessa causa. Então, em nome da sociedade, eu queria agradecê-lo pela dedicação e por todo esse trabalho árduo e longo, né? Porque o senhor vem trabalhando nisso há muitos anos. Eu tenho que agradecer a você pela oportunidade de aqui estar fazendo essas declarações e, de uma forma muito gostaria de dizer que eu espero que cada membro dessa nossa associação perca um pouco do tempo para ler o estatuto. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o novo membro, olhando para aquela câmera. O que o senhor diria para alguém que está entrando na sociedade hoje? Qual é a sua visão da sociedade? Qual a importância da participação desse novo associado num processo como esse? Acho que o Conselho Diretor deve partir de ter um membro que fez a prova, que foi aprovado, e outros que tenham credenciais para poder ingressar na nossa sociedade. Ele deve receber de imediato o Estatuto da Sociedade, para que ele tenha conhecimento qual deveres ele tem para a sociedade e qual a sua contribuição que ele pode realmente dar à sociedade que ele pertence. Excelente. Obrigado, doutor Nadir. Um grande prazer para a gente. Obrigado pela colaboração, pela participação. Obrigado. Aproveite o congresso. Espero que seja uma grande oportunidade. Pronto. Um grande abraço. Obrigado.